Você falou que um fator muito negativo para certas pessoas são as crenças que eles têm. Mas como ajudar uma pessoa a desfazer as crenças negativas que a pessoa teria? Eu não entendi o início da pergunta. Você falou que um fator muito negativo numa pessoa depressiva é a crença negativa que essa pessoa tem. Então, como ajudar uma pessoa a desfazer essas crenças negativas? A desfazer as crenças É, negativas. e montar positivas. Boa pergunta. Toda cura de qualquer doença começa com a admissão do problema. Você tem que admitir que você tem um problema. Parece uma idiotice, mas não é. Exemplo. Qual é o apelido do alcoolismo? Alcoolismo é uma doença. De cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 têm a doença do alcoolismo. Por isso que essas 14 têm que ser tolerância zero para álcool. Não pode nem comer um bombom que tem licor, porque dispara uma compulsão para beber. Então, o apelido do alcoolismo é chamada doença da negação. Por quê? Porque todo, entre aspas, bom alcoólico ou bom alcoólatra, o que ele diz? Não, eu bebo porque o Corinthians ganhou. Não bebo porque o Palmeiras perdeu. Não bebo porque minha mulher não me ama. Não bebo porque meu patrão é meio esquisito. Quer dizer, o indivíduo, ele é um dependente químico e ele fica negando que tem um problema de controle sobre o uso da droga, que pode ser o álcool. Ele fica na negação. Então ele tem uma doença, mas ele nega ter a doença. Tanto que, nesse exemplo que eu estou dando de alcoolismo, a gente pode estender isso para outra situação, o indivíduo começa, ele bota o passo na recuperação quando ele admite que ele perdeu o controle. Quando o indivíduo alcoólatra diz assim, cara, eu bebo demais porque eu não tenho controle, aí ele entrou no caminho do processo de cura, porque antes ele negava. Ele negava por quê? Não, é porque tem, não, porque é demais, tal, porque, enfim, porque está chovendo, porque está com sol, por isso que eu bebo muito. Não, eu sei me controlar, não, é só fim de semana, fica sempre negando, mas está atolado naquele problema. Então vamos trazer isso para qualquer situação. A pessoa deprimida, qualquer situação não, a pessoa deprimida, que tem crença negativa. Essas crenças psicológicas negativas, né, desesperança, ninguém me entende, ninguém me ama, a vida não faz sentido, sou um peso para os outros, que droga que eu tenho na minha vida, porque que Deus não me permitiu que eu vivesse. Então, vive pensando nisso. Ela tem que admitir que ela tem essa distorção. Ela tem que, em algum momento assim que for possível, ela dar 2 passos para trás, olhar para ela mesma, ou descer aqui do palco, sentar ali e olhar ela funcionando na vida e ver, cara, minha cabeça tem uns pensamentos meio esquisitos, né? Por isso que eu falei, pensar no que você pensa. E se você não está psicótico, se você não está com Alzheimer, se você não está com desmaiado, você pode pensar. A pessoa pode pensar. Então, a psicoterapia é um processo de educação emocional, né? Na psicoterapia, a gente ajuda a pessoa a olhar para ela mesma como assim? Olhar a forma como ela pensa, quais são as crenças que ela tem, quais são as emoções, como é que ela lida com a emoção. Então, a gente ajuda a pessoa a ter uma autoobservação. Eu não trouxe aqui. Tem vários textos de Ellen White que ela fala sobre isso, a importância do autoconhecimento. Tem um texto que ela diz, está no Conselho aos Pais, Professores, Estudantes, não lembro a página. Ela fala assim que conhecer a si mesmo nos leva à humildade, entre outras coisas. Então, para você ajudar uma pessoa que está no processo depressivo, que tem crenças centrais negativas, pessimistas, trágicas, de rejeição o tempo todo, ela tem que admitir que ela tem essa distorção de pensamento. Em vez dela ficar sempre justificando, não, mas eu penso assim, porque isso, porque aquilo, igual o alcoólatra, não, mas eu bebo demais porque minha mulher, porque meu marido, porque... Cara, tem que uma hora parar com isso e pensar, eu tenho esse pensamento distorcido porque é um sofrimento na minha cabeça.
É uma doença, é um transtorno, é uma distorção. E aí, então, quando ela admite que ela tem aquele problema, que é uma coisa dela, aí o segundo passo vai ser: o que eu faço com isso? Quem vai me ajudar? Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, no final lá, né? Eu chamo Romanos 7, é o capítulo psicanalítico da Bíblia, viu, doutor Wilson? Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Olha só, o capítulo 7 de Romanos é um exemplo de autoanálise. O Espírito de Deus trabalhando e Paulo mostrando ali que ele foi aprendendo a se conhecer. E ele então termina o capítulo 7, começa o capítulo 8, Romanos 8:1, diz o quê? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, voltando para o campo psicológico, a gente começa a entrar no passo de recuperação emocional de um sofrimento quando a gente admite que tem um problema e dá um passo para buscar uma solução desse problema. E esse passo tem que ser um passo iluminado por Deus para ser um passo correto, né? Claro. Para que você comece um tratamento que tem uma eficácia. Então você procura a orientação de um bom profissional, procura saber quem é esse profissional, de preferência cristão, e se dispõe a melhorar. Então, por isso que eu falei, para melhorar a crença central, ou as crenças centrais negativas, a forma de pensar negativa, eu preciso pensar que isso é uma coisa que está aqui na minha cabeça perturbando. E também vai ser importante em algum momento, por que algumas pessoas desenvolvem uma crença central negativa? É a história dela. Olha para a história da infância, olha para a história da adolescência. Como que foi essa relação com as pessoas que criaram essa criança? Era um pai nervoso, impaciente, explosivo? Um pai nervoso, explosivo que solta os cachorros em cima do menino, da menina? Gera nessa criança, se ela for uma criança, como eu falei, mais melancólica, ela vai se achar um zero à esquerda. Vai crescer com uma dificuldade de se respeitar. Vai entrar em relacionamentos abusivos. Vão abusar dela, porque ela não sabia se defender, não aprendeu a se defender. Foi vítima de um tipo de abuso nessa relação paterna, nesse exemplo aí de um pai nervoso, agressivo. Se for uma criança mais de perfil proativa, uma criança que enfrenta, vai poder se tornar uma pessoa mais revoltada. Então, lá com 20 anos depois, 30 anos depois da sua infância, é uma pessoa que peita os outros, né, que enfrenta, revolta, o outro mais passivo. Então, as crianças vão construindo as suas crenças centrais a partir do modelo da dinâmica dessa família. Como essa família funciona. Também lembrando a sensibilidade dessa criança. Não se esqueça disso. Porque geralmente a gente quer culpar os pais do sofrimento dos filhos. Ei, peraí, isso também não é justo. Tanto que tem uma frase que diz assim: mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Por isso que na vida adulta, quando a pessoa tem um sofrimento emocional e ela procura uma terapia psicológica, o que ela precisa aprender ali para lidar com esse sofrimento? Perdoar os pais, aceitar aquela infância traumática. Aceitar não é concordar, né? Perceber que realmente aquela situação ao longo dos anos da infância traumática produziu um sofrimento interno difícil de ser resolvido, que talvez não vai ter solução nessa vida, vai ter aprendizado de manejar a dor. Tem dor que não vai ter solução, mas Deus ajuda você a administrar essa dor. Deus ajuda para que essa dor não tome conta da sua vida
embora talvez não vai conseguir eliminar completamente nessa vida. Tanto dor emocional quanto dor física. Por isso que entra a parte espiritual. Que a parte espiritual é aquilo que te traz conforto, mesmo na dor. Quando eu recebi estudo bíblico para entrar na igreja adventista, eu conheci a igreja adventista na faculdade de medicina. Eu vi uma família muito católica, graças a Deus, pai bem católico, uma mãe católica espírita, mas nunca vi uma Dorcas na vida como ela, assim. Papai colocou a gente nos princípios, até onde pôde, botou os 5 filhos para ir na missa todo domingo, lá na matriz da cidade. Então aprendi bons princípios de honestidade, tudo isso com esses pais, né? Mas chega um momento, eu esqueci o que eu ia falar, volta. Mas chega um momento em que se o que você sofreu no passado vai repercutir lá na frente. E aí você vai precisar aceitar algumas perdas. É uma coisa paradoxal, viu, queridos? Quando a gente consegue, pela graça de Deus, às vezes com ajuda profissional, aceitar as perdas, o que não é concordar, estou repetindo isso. Quando você aceita uma perda, ou quando você aceita uma limitação que você tem, por conta dos vários traumas que você viveu, a dor diminui. Já perceberam isso? Quando você consegue perdoar seus pais, ou quem te criou, às vezes é um avô, um tio, enfim, ou a mãe sozinha, enfim, o irmão mais velho, você consegue perdoar o seu passado, perdoar você, perdoar as pessoas do seu passado, isso te alivia. Não necessariamente vai tirar a sequela do que você viveu no passado. Doutor, Só um instantinho. Então, é importante, ao longo da vida, a gente realmente aprender a aceitar as nossas impotências. A gente não pode tudo. O tratamento melhor do mundo, psicoterápico, psicofarmacológico, medicamentoso, melhor tratamento do mundo, melhor profissional do mundo, não necessariamente vai conseguir eliminar o teu sofrimento, mas vai conseguir te ajudar a pensar no sofrimento, a entender de onde ele veio, o que você pode mudar na forma de pensar, como é que você pode perdoar vocês, pessoas. Isso já traz um grande alívio. Sim. nós temos 7 perguntas aí, já esperando. Então, vou passar aqui para a próxima. Bom dia. Doutor, após uma depressão severa, causada por uma grande perda, a pessoa pode novamente passar por essa depressão? A depressão pode voltar? Voltar? Se a depressão pode voltar de novo? Isso. Sim, pode. Infelizmente pode. Em alguns casos, sim, porque depressão é um tipo de doença, de transtorno mental que tem recaídas nas pessoas que têm um perfil mais melancólico. Então, essas pessoas precisam aprender os fatores de gatilho. Está ligado nisso. Houve uma perda muito grave, pessoa então em depressão. O que aquela perda significou para aquela pessoa? Então tem que pensar nisso. Porque lá na frente, 1 ano depois, 2, 5, 10, pode ter alguma situação na vida que lembra ou que tem conexão com aquela perda, tem um significado meio parecido. Se a pessoa não prestar atenção nisso, ela pode, cair de novo. Porque foi pega meio que de surpresa. Então, por exemplo, se a pessoa foi criada por uma mãe autoritária, agressiva verbalmente, impaciente, nervosa, embora excelente mãe em termos de levar no médico, levar na escola, reunião de pais e remédio, tudo isso, alimentação, nota 10. Mas no traquejo emocional, nota 0. Porque ela teve uma infância também complicada com a mãe dela, e aí repete isso com os filhos. Vamos supor que seja esse exemplo. Então essa criança cresce com uma falta de uma mãe afetiva, uma falta de uma mãe empática, carinhosa. E aí vai casar com um indivíduo meio agressivo também,
Geralmente acontece isso, né? E aí, então, dentro da relação conjugal, pode ter um quadro depressivo e a pessoa pode pensar, eu fiquei deprimida porque meu marido não me entende, meu marido não me trata bem, nossa, já falei com ele 1000 vezes. Ele é até ancião da igreja, sabe? Mas só que o tamanho dessa dor que a pessoa atribui que é do casamento, na verdade, metade dela é do casamento, mas a outra metade é da perda lá de trás, que está dentro da cabeça da pessoa. Parece que está morta, mas está viva. Muitas feridas, por isso que Freud tinha razão numa coisa que ele dizia. Ele dizia que quando a gente atende no consultório uma pessoa adulta com sofrimento emocional, nós profissionais estamos lidando com a cicatriz. A ferida foi feita lá atrás. E tem cicatriz que sangra de novo. Por que sangra de novo? Porque teve uma ferida lá atrás e lá na frente, 20, 30, 40 anos depois, você vive um relacionamento no trabalho, na igreja, na escola, enfim, e que repete aquela situação parecida lá de trás, aí você sente mal de novo e pode cair de novo em depressão. Então tem que estar atento a isso. A gente chama de fator gatilho, né? Fator gatilho são aqueles eventos na vida que disparam um tipo de emoção que dói. Então tem que me proteger disso, né? Me proteger mesmo. Tem que fugir dessa questão e aprender a lidar. Outra pergunta. Doutor, eu queria saber até que ponto é realmente saudável a gente, como o senhor estava falando, voltar aos traumas da infância, mexer nas feridas, até que ponto isso é saudável para o tratamento emocional, no processo de cura, de buscar a cura. Até que ponto é saudável ficar mexendo nas feridas do passado Isso. para curar o sofrimento do presente? Exato, porque às vezes parece que para algumas pessoas ficar voltando ao passado gera mais dor, traz mais sintomas ruins. Então eu queria saber o quanto é realmente benéfico isso. Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta. Aí vamos dividir as pessoas com sofrimento emocional em dois grandes grupos. Tem um texto de Ellen White que ela fala assim: Jesus lidava com mentes... Não, Jesus usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Então, tem um grupo de pessoas que vêm ao consultório e estão com sofrimento emocional, pânico, fobia, timidez excessiva, depressão, anorexia nervosa, seja o que for. E elas são mais proativas. Elas são mais de decisões racionais. Então, elas podem ser ajudadas com um tipo de abordagem psicológica que não vai ter que futucar muito o passado, não. A gente vai trabalhar com ela mais no hoje aqui. Você já pediu perdão para aquele teu amigo que está com muita raiva, e essa raiva te dá dor de cabeça e faz você dormir mal? Então vamos trabalhar esse perdão. Pronto. Né? São pessoas que conseguem, a gente trabalhando no aqui e agora, encontrar umas saídas comportamentais que ela resolve. Agora tem pessoas que não funciona isso. São pessoas que estão com uma mágoa. Eu só precisava conhecer minha infância, só não sabe o que é ter um pai assim, uma mãe assim e tal. Então tem que dar uma futucada lá atrás e mexer um pouco nesse passado. Agora, realmente, eu não posso ficar futucando o passado o tempo todo, porque tem uma hora, quer dizer, olhar o passado, é aqui dentro dessa música? Olhar o passado tem que ser uma coisa mais pontual, tem que ser uma coisa mais objetiva, tem que ser uma coisa suficiente, necessário, só para entender o que aconteceu lá e que eu trouxe para a vida adulta. Depois que eu entendi, não preciso mais ficar voltando lá atrás toda hora, toda hora, toda hora. Não é isso. Então, depende da pessoa, qual método que eu vou usar. Às vezes, na mesma paciente, que tem paciente que faz uma terapia mais longa, então durante um momento, durante algumas consultas, eu posso usar um método mais TCC. Mas em outros momentos, com a mesma pessoa, eu posso usar um método mais analítico. Eu prefiro mais o método mais analítico. Mas, então tem que estar vendo quem é quem e qual é o momento da vida dessa pessoa. Né? Tem pessoas que você tenta trabalhar com TCC e não vai para frente.
bate e volta, mas eu já penso, mas eu luto, mas não, eu não consigo, não consigo. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa abordagem do seu sofrimento. Conta para mim como é que foi o seu passado. Aí você, com a sua mãe, aí eu pesquiso isso, né? Quando eu trabalhava com consultório. Como é que foi seu pai, como é que foi sua mãe, quantos irmãos você tem, como é que era a família, quem que era o mais carinhoso, quem que não era, com quem você tinha mais apego, com quem você tinha mais medo, com quem você se sentia mais confortável, com quem você tinha abraço, com quem não tinha. Então eu vou pesquisar isso com aquela pessoa que está ali na minha frente. É interessante que algumas dessas pessoas adultas que eu atendi ao longo da vida, quando eu chegava nesse ponto, e vamos analisar um pouquinho a sua história de família. Ah, doutor, não quero não, minha família foi tudo normal, tudo legal, meu pai foi legal, minha mãe foi legal, minha infância foi legal. Eu quero é ficar boa dessa angústia aqui. Aí já tem carne seca embaixo desse angu, né? Quer dizer, ou aquelas pessoas que falam assim, eu não lembro nada da minha infância. 10 anos para baixo, não lembro mais nada, doutor, não sei nem o que eu vou te dizer, não lembro nada. Ué, por que não lembra? Esse não lembrar já é um sintoma, né? Teve que enterrar a lembrança porque doeu muito e por isso não lembra? Então tem que pesquisar isso, né? Mas realmente não devemos ficar futucando muito o passado, porque aquele cara que foi expulso do céu pode ficar querendo amarrar você nas dores do passado. A gente tem que dar uma olhadinha lá atrás e vem logo para o aqui agora, hoje, julho de 2023, o que eu faço com essa história que eu sofri e que produziu esse sintoma que eu tenho. Já entendi que eu sofri com meu pai, entendi que eu sofri com a minha mãe, ou com meu avô que me abusou de mim sexualmente, ou tio, ou vizinho, ou irmão mais velho. E agora, a minha dor. Tem um texto, está em outra PowerPoint, que diz assim, o que é uma boa terapia psicológica? O que é uma boa terapia psicológica? É aquela em que o profissional vai, o mais rápido possível, colocar nas suas mãos a ferramenta de cura. Vai depender do que você faz. Segundo, você vai ajudando essa pessoa a entender que o fator principal para ela melhorar não é você, profissional. Muitas vezes meus pacientes, eu apontava assim, olha, no final da consulta, olha, nós vimos, ou o que a gente viu hoje aqui? A gente viu isso, né? Eu fazia uma retrospectiva daquela consulta. Geralmente minhas consultas eram de 45, 50 minutos. E então, o que você... Eu perguntava para a pessoa para ver se ela entendeu o que eu disse, né? Isso é comum. Eu fiz palestra nesse mundo inteiro, quer dizer, vários no Brasil, palestras como depressão, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, falando tudo sobre depressão. Aí no final, alguém faz a pergunta, doutor, como é que eu trato depressão? Onde que a pessoa estava durante a palestra? Então, a pessoa, não é que ela não prestou atenção, é que a angústia bloqueia a percepção. Então, eu sempre dizia, muitas vezes eu lembrava e dizia para os pacientes assim, olha, tá vendo aquela porta ali? Aí eu mostrava a porta de saída, eu ia entrar no meu consultório. O que você vai fazer daquela porta para fora, com o que nós discutimos aqui, é que é o mais importante para você ter a cura. Entendeu? E às vezes eu falava assim, olha, o que nós estamos fazendo aqui nessa terapia é como um espelho. Eu estou pegando um espelho e estou te mostrando, olha só como é que você é. Já tinha percebido que você é desse jeito? Então, terapia é uma forma assim. Você ajuda a pessoa para ela se entender. E quando ela começa a entender melhor as verdades do mundo emocional dela, aí ela tem mais chance de cura. Porque agora a verdade vai libertando. Oi. Temos bastante perguntas, não sei se vai dar tempo de responder todas, já vou adiantando. Eu vou compilar algumas 3 aqui, numa mesma pergunta, para tentar responder as 3. Tá muito interessante, né? Senhores, só lembrando que não pode ser perguntas particulares, tá? Tem que ser genérica. Então, algumas que os senhores me deram, que tem a ver com a vida pessoal de vocês, eu não vou fazer essa pergunta, tá bom? Tá sendo gravado, a gente não vai expor a vida de ninguém aqui, e até porque é uma situação muito particular. Para todo mundo poder pegar o aprendizado, a gente vai pegar perguntas mais genéricas. Então, assim, doutor, continuando sobre a depressão. Tem alguém depressivo na família,
ou um amigo meu, ou meu próprio marido, ou problemas conjugais, enfim. Como eu posso ajudar essa pessoa a fazer terapia? O senhor acha que a gente, levando essa pessoa à força, vai ajudar? Ou que maneira que a gente pode ajudar a me ajudar, eu convivendo com essa pessoa depressiva, ou eu sendo a pessoa depressiva, né? Como que eu posso ir para a terapia? Porque tem muita gente que não tem vontade de ir para a terapia. Será que eu, se for o meu marido, eu forço ele aí mesmo? Até que ponto é benéfico ou não? Ou se funciona ou não? Mais ou menos assim as 3 perguntas. É uma boa colocação, porque, especialmente em depressão, é comum, como eu falei, a pessoa dizer: não, não vou, não tem jeito, a vida não faz sentido, não, ninguém vai conseguir me ajudar. Ou já fui no psiquiatra, mas não resolveu nada, fui naquela psicóloga, até que ajudou um pouquinho, mas depois não ajudou mais nada. Geralmente, pessoas que falam assim, é porque elas não ficaram muito ativas mesmo no tratamento. São pessoas que têm a tendência de jogar na mão do profissional a cura. Não participam muito. Então desanima. Porque ela não está se colocando ali, não está se empenhando. Ela tem que ter, não é nem força de vontade. Na semana passada, acho que o programa ao vivo lá com a Teru, quarta-feira, foi sobre força de vontade. Está lá no YouTube já do Vida e Saúde. Então é diferente boa vontade de força de vontade. Quando eu falei aqui que tem dias que eu estou zero vontade de caminhar, eu uso a boa vontade, porque a força de vontade não adianta para nada nessa hora. O que é boa vontade? É a disposição de você fazer alguma coisa. Então, o deprimido está com fraca força de vontade? Sim, isso faz parte da doença, depressão. Levantar da cama é muito difícil para um deprimido? É muito difícil. Se você não teve depressão, você não sabe o que é isso. Não é preguiça. Não é falta de fé. É uma prostração. A neuroquímica cerebral está para baixo. É um carro que está com os pneus arreados. Então é difícil para essa pessoa. Os pensamentos estão muito, muito pesados. Uma nuvem na cabeça, que é difícil a pessoa levantar ou querer ir no profissional. Então, o familiar que convive com alguém assim tem que ser uma pessoa empática, paciente, firme, mas paciente. Vai explicar para a pessoa: olha, você vê como é que a sua vida está ruim se você não se tratar? Está vendo o que você não é para culpar, é só para levar a pessoa a pensar. Você pode falar: a pessoa deprimida, o cérebro não está funcionando muito bem. É como você usar um óculos que a lente não é a sua, então você vê embaçado. Por isso que o tratamento é importante. Aí você vai explicando. É importante porque o profissional vai te ajudar a desembaçar essa lente, para você poder sair desse estado de querer ficar na cama, não quer tomar banho, não quer comer. Vamos, eu vou com você. Vai dar certo. Deus está ajudando. Vamos lá. Bota a roupa. Eu vou com você. Então você oferece essa ajuda. E tem que ter um amor genuíno, né? Uma vontade de ajudar e incentivar essa pessoa. Então, acho que esse afeto, esse interesse, essa misericórdia, usar de misericórdia com essa pessoa, a empatia. O que é empatia? Empatia é você procurar entender o que a pessoa está sentindo. É diferente de simpatia, né? Empatia, você se coloca no lugar da pessoa e imagina como deve ser alguém com depressão. Se você nunca teve, você não sabe. Nunca diga para a pessoa que está falando para você do sofrimento dela: eu sei que você está passando. Se você não passou, você não sabe. Você só sabe se você passou. É como eu falei, quando eu ia ver pacientes na UTI, eu imaginava como era. Agora eu sei, porque eu fui paciente de UTI. Então, na empatia, ao você lidar com a pessoa deprimida, nunca use coisa assim: poxa, mas Deus te ama, por que você está assim? Não, você tem uma casa tão boa, por que você está assim? Você tem um trabalho com salário tão ótimo, para que isso? Besteira, ó, aproveita a vida, ó, o sol está lá fora. Não faça isso, cara, porque a pessoa, ela tem tudo, ela sabe disso, mas ela não consegue. A mente não está funcionando bem, está com a lente torcida, embaçada. Então você vai incentivar para um outro lado. Pode melhorar sim,
a mente deprimida não funciona bem. Quando você tiver com o tratamento adequado, a mente vai começar a mudar, você vai começar a enxergar a realidade de uma outra forma. Vamos lá comigo, eu vou com você. É por aí. Então, a próxima pergunta, eu vou juntar duas perguntas aqui, que é, o senhor falou sobre pensamentos, como controlar os pensamentos, né? E a gente queria saber como controlar os pensamentos na pessoa que tem TDAH e na pessoa que tem toque de situação, situação de ansioso, né? Transtorno obsessivo compulsivo. É. É como controlar o pensamento na pessoa que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Difícil pra chuchu. TDAH, uma pessoa hiperativa, né? E no toque, transtorno obsessivo compulsivo, olha, se você quer ajuda para TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, tem profissionais especializados nisso, mas uma literatura, tem uma psiquiatra, colega nossa, Ana Beatriz Barbosa da Silva, é da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, bem anos atrás, eu fui em Juazeiro aqui, Crato, né? Crato. Teve um congresso lá e uma professora de Fortaleza que coordena mestrado e doutorado, ela viu no Novo Tempo e me convidou. E eu trabalhei lá junto com outras pessoas com a Ana Beatriz. E dei um livro nosso para ela também, no aeroporto, né? Então, o primeiro livro que a Ana Beatriz, a psiquiatra, ela escreveu vários livros, né? Mentes inquietas, mentes ansiosas, mentes criminosas, mentes depressivas. O primeiro livro que ela escreveu chama-se Mentes Inquietas, porque ela tem TDAH. E no aeroporto a gente conversou sobre isso, é bem interessante, o que ela tem que fazer para poder organizar a vida dela. Compre esse livro, Mentes Inquietas, Ana Beatriz Barbosa da Silva. Nesse livro, ela conta uma história interessante que lá no final, eu não sei se é nesse do TDAH ou se é no Mentes Ansiosas, é outro livro que eu li dela, acho que é no Mentes Ansiosas. Lá no final ela fala com umas questões até de alimentação também, tipo evitar cafeína, que pode perturbar a ansiedade das pessoas. Mas no Mentes Inquietas, ela fala de uma mãe que tinha uma criança hiperativa. E essa criança hiperativa, ele morava numa casa, então a criança um dia, mamãe, vou brincar lá fora, no quintal. Aí a mãe estava limpando o chão da cozinha, passando pano, e para ir no quintal tinha que passar pela cozinha. E essa mãe já tinha aprendido com o psiquiatra, com o psicólogo dessa criança, como lidar com a criança hiperativa. Porque se você não aprende a lidar, uma criança super agitada, trepa em tudo, um monte de coisa, né? Você fica nervoso, fica nervosa com o pai, com a mãe, briga e tal, enfim. E a criança se sente pior ainda. Falei com você para não derrubar esse copo na mesa e tal, enfim. Porque a criança é hiperativa. Então, a Ana Beatriz conta que essa mãe já tinha aprendido como lidar. E esse menino falou então, mãe, eu vou brincar lá fora, tá? Aí a mãe falou assim, tá bem, querido, faz o seguinte, pega os seus brinquedinhos no seu quarto, para você brincar lá fora, e fica lá fora brincando, porque mamãe agora está passando pano aqui no chão da cozinha, estou limpando aqui a cozinha. Eu não quero que você fique lá e cá, porque você vai lá fora, suja o pezinho, suja a cozinha. Então pega tudo que você quer brincar e vai lá para fora. O menino hiperativo, em tratamento. E aí tá bom, o garoto foi lá para fora, para o quintal, e aí daqui a pouco o hiperativo, o que ele fez? Lembrou de um brinquedo que estava no quarto, o que ele fez? Saiu disparado do quintal, entrou na cozinha, quando chegou no meio da cozinha, ele parou, como que pensando, mamãe falou para não passar aqui, e voltou. Então essa mãe, o que ela fez nessa hora? Em vez de, se ela não tivesse aprendido né, no seu tratamento para a mãe também, né? Lidar com essa criança, ou o pai. Se ela não tivesse aprendido ainda como lidar com a criança hiperativa, como seria a reação dela com a criança? Eu falei com você, eu falei com você, sujou a cozinha e tal. Mas ela aprendeu. O que ela fez quando a criança parou no meio da cozinha? Ela falou, por que você parou aí, querido? Você falou para eu não entrar aqui, que eu sujei de terra aqui sua cozinha.
Mamãe falou mesmo, dá aqui um abraço, mas eu gosto de você. Você é legal. Que bom que você está aprendendo isso que a mãe está te ensinando. Muito legal da sua parte você fazer isso. Agora ajuda a mamãe aqui, pega o paninho, ajuda a limpar aqui. A mãe também não deixou de graça, né? Entenderam, então? Como você vai lidar, você tem que aprender a lidar com essa crença imperativa, né? O que é o toque? Toque é uma doença difícil de tratamento, né, doutor Wilson? Muito difícil. Eu nunca vi uma cura de toque. Nunca vi alguém curado. Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem pensamentos obsessivos. Minha mão está suja, tem que lavar. E esse pensamento fica perturbando tanto essa pessoa que ela tem que compulsivamente lavar as mãos 5, 10, 15, 20 minutos para poder diminuir a ansiedade produzida pelo pensamento obsessivo. A obsessão é um pensamento. A compulsão é uma atitude. Atendi uma senhora anos atrás, que ela chegou no meu consultório, bom dia e tal, enfim. Ele falou, pode sentar. Ela não sentou, ela ficou em pé. Não, pode sentar. Não, ficou em pé. E aí, no decorrer da entrevista, ela não sentou porque na cabeça dela tinha a ideia de que o paciente que eu tinha atendido antes podia ter câncer, e se ela sentasse, ela ia pegar câncer, mesmo sabendo que câncer não é uma doença infecciosa. Ela chegava, o marido era motorista de ambulância de uma cidade vizinha, então o marido, motorista de ambulância, lida com muito doente, transporte doente, então quando esse marido chegava em casa, porque o toque dela era muito de contaminação, medo de contaminação. O marido chegava em casa, tinha que trocar de roupa fora de casa, para entrar dentro de casa, com outra roupa limpa. Porque a ideia dela era contaminação. Ela gastava um monte de álcool, a tampa da panela cair no chão, nossa, Deus nos acude, tinha que lavar com álcool e tal. Na pandemia a gente ficou meio assim, né? Então, o toque é um sofrimento difícil. Parece que tem umas alterações até neuroanatômicas no cérebro do toque. E aí, é importante a pessoa que tem sofrimento obsessivo compulsivo. Os dois principais problemas ligados a toque é conferência e contaminação. Muitas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, que têm contaminação, então, sabe, tem um filme legal daquele Jack Nicholson, um ator americano. O filme chama-se O Melhor é Impossível, né? Acho que é o nome desse, O Melhor é Impossível. Ele fez um papel de uma pessoa com toque. Então ele vai abrir uma porta da maçaneta de uma sala, ele pega o lenço e bota na maçaneta, porque o pensamento fica falando, se eu botar a mão, vou ser contaminado. E então tem pessoas que sofrem muito com ideias de contaminação, por isso que lava a mão 5, 10, 20 minutos, né? Tem aquelas pessoas que têm o sofrimento de conferência. Será que eu desliguei o gás? Será que não? Aí mora no 7º andar, está na hora de ir para o trabalho, tomou banho de manhã, tem um chuveiro a gás, desce na garagem. Será que eu desliguei? Será que não? Aí sobe. Não, desliguei sim e tal. Será que eu dei 2 voltas na chave? Eu dei 3? Eu não dei? Não dei. Confere, toda hora confere. A gente tem isso num sentido mais ameno, né? Você para o estacionamento, aciona a trava do carro, será que a gente vai conferir um pouquinho a maçaneta, né? Mas isso é normal, porque não trava você, né? Então, tem um cientista da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, que ele chama, que ele fala num livro bem sobre toque, coloca umas ideias budistas ali, mas ele fala assim, é importante, e tem pessoas que têm toque, tem pensamentos obsessivos ligados a questões obscenas. Tem gente que tem toque e pensamentos obsessivos ligados a questões religiosas. Também, muita gente cristã sofre muito, porque tem pensamentos, às vezes, obscenos em relação a figuras religiosas. A pessoa se sente muito mal. Né? Meu Deus, estou com um pensamento horrível em relação ao Senhor, né? Então, é importante a pessoa que tem um toque começar a ser ajudada para dizer para ela mesma que os pensamentos obsessivos da doença toque não têm valor moral. São resultados de neuroquímica, funciona mal.
E em algum momento essa pessoa vai precisar resistir ao pensamento que diz para fazer alguma coisa, porque eu repito, né? No toque, o pensamento obsessivo, minha mão está contaminada, você vai ficar com a doença e tal. Então a pessoa, por causa desse pensamento que produz tanta ansiedade, a pessoa vai e fica lavando a mão um monte de tempo. Porque quando ela faz o ato compulsivo, alivia a ansiedade produzida pelo pensamento obsessivo. Mas assim que for possível, ela pode começar a fazer tipo assim, não, em vez de eu lavar a mão agora imediatamente, eu vou segurar 3 minutos. Ela começa a resistir um pouco, em vez de logo imediatamente fazer o ato compulsivo. Essa é uma coisa que pode fazer, né? Então ela vai aprendendo a administrar esse pensamento, vai entendendo que esse pensamento não tem uma base na realidade, porque é uma doença, é uma distorção do pensamento, e ela vai sendo ajudada profissionalmente. Às vezes tem que entrar com um pouco de medicação também para ajudar. Mas é difícil, é bem difícil. Obrigada, doutor. Entrando no tópico de criança, criança agressiva, como que a gente pode ajudar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria, a criança está num ambiente que a família é ruim, o ambiente familiar é ruim. Como que eu identifico que essa criança está se aproveitando desse ambiente para ter alguma atitude, algum comportamento não favorável, e quando eu sei que esse comportamento está nela mesmo, que é verídico, ou quando ela está se aproveitando dessa situação. E criança agressiva, como que a gente pode ajudar ou lidar com esse tipo de criança? Então, é identificar ali. Tem uma jornalista da nossa equipe do Vida e Saúde, até ela mudou agora de programa. Tem outra, quer dizer, as pessoas que mandam perguntas para mim, para o programa Vida e Saúde, então me passam essas perguntas e eu gravo alguns programas só respondendo essas perguntas. Então, se você quiser mandar, você manda, só que então tem que esperar, né? Porque tem muitas perguntas. E então tem programas que geralmente é na sexta-feira, 16h, eu gasto ali um tempinho respondendo essas perguntas. Ou se você vai lá no YouTube, já tem um monte de pergunta respondida. E eu vou respondendo uma por uma. Às vezes não respondo. O João mandou a pergunta, a Maria mandou a pergunta, a Tereza mandou a pergunta, mas é a mesma pergunta. Então, às vezes eu boto, o João mandou a pergunta aqui, mas as perguntas gerais são meio parecidas, né? Então é muito comum acontecer assim, uma mãe, doutor César, meu filho está com 21 anos de idade e não quer trabalhar, não quer estudar, não ajuda nada em casa, e ele fica no computador o dia inteiro e diz que quer ser youtuber. O que eu faço? Ou minha filha não quer mais estudar, fica lá na internet, fica lá no celular, nas redes sociais, está perdendo a aula, já está com 15 anos, e o que eu faço? Queridos, chegou com 15 anos, com 20, com 18, 19, e está com esse comportamento, é porque a coisa começou lá atrás. Começou lá atrás. Você perdeu o pulso desde lá de trás. Né? Então, hoje em dia, os pais jovens está muito forte isso, infelizmente, é uma tendência de ficar abaixo das crianças. Em vez de estar coordenando a vida das crianças, então é tipo assim, querido, hoje tem feijão, arroz, macarrão, batata, chuchu para almoço. O que você quer, hein? Eu quero tapioca. Tá bom, arranja tapioca para você. Porque se os pais servindo as crianças, cara, não é isso. Não é que você vai virar um ditador ou uma ditadora. Mas os pais não podem negociar a autoridade, que é diferente de autoritarismo. As crianças precisam ser educadas de uma forma que quem manda é o pai e a mãe, não de uma forma ditatorial. Então, a gente vai ajudando essas crianças, desde pequenas, a terem esse respeito pelos pais, que hoje está muito difícil de ter. A gente vê esses monte de reportagens na TV de violência na escola, né? Alunos que peitam o professor. Então, isso é absurdo. E tem algumas leis que vai proteger esse tipo de coisa, que é um troço mais maluco ainda, né? Tem uma inversão aí de valores e tal. Então, é importante isso. Você ajuda a sua criança desde que é pequenininha. Você dá, assim, um presentinho, dá um abraço, dá um aconchego. Aqui no Nordeste chama, dá um cheiro, né? Dá um cheiro, um beijo e tal. Mas também dá disciplina. Tem que pedir sabedoria a Deus para dosar essa disciplina.
A disciplina não pode ser nem frouxa demais e nem dura demais. Se for frouxa demais, a criança vira um pachá, que todo mundo fique servindo. E é ruim para ela. Se for dura demais, a criança se sente um zero à esquerda, perde essa liberdade. Então, não sei se estou respondendo a pergunta, como lidar com uma criança difícil, porque também tem isso que eu já falei aqui várias vezes, a sensibilidade daquela criança. Tem crianças mais difíceis do que outras? Sim, tem crianças mais difíceis do que outras. Igual na vida adulta, né? Tem pessoas mais difíceis na nossa família, ou no nosso trabalho, ou na comunidade religiosa, pessoas espaçosas. O que é pessoa espaçosa? É aquela pessoa que não tem desconfiômetro. Ela não se liga que você não está ali para servir a ela como se fosse um mordomo. Então você tem que colocar limite para essa pessoa. São pessoas abusivas. Isso existe na obra adventista, na igreja adventista, em qualquer lugar. Pessoas abusivas, manipuladoras. Então tem crianças que têm esse perfil, infelizmente tem. Talvez receberem em parte uma herança genética para funcionar desse jeito. Então eu vou ter que educar essa criança. Eu estava comentando ontem no almoço com o pessoal ali. Anos atrás, quem é mais idoso vai talvez lembrar, não sei, aqui do Nordeste, a professora Áurea Soares. A professora Áurea Soares, ela foi uma educadora adventista de muitos anos e foi departamental de educação na associação lá no Rio de Janeiro, quando eu estava entrando para a igreja. Ela é a mãe do William Costa Júnior e da Thelma e da outra irmã. Então, uma palestra, a professora Áurea falou assim, você tem uma criança, 4, 5, 6 aninhos, está na hora de tomar banho. Uma criança quer continuar brincando, ou assistindo a televisão, ou brincando com Lego, ou Hot Wheels, né? Mas está na hora de tomar banho, porque tem que ir para a escola. Ah, não, quero brincar agora não vou, não sei o que tal. Aí, o que você faz com uma criança meio rebelde dessa? Você deixa rolar, tá bem, e perde a escola? Não. Você dá uma palmada e bate e espanca porque tem que tomar banho? Também não. O que é que a professora Aura falou? Você segura a mãozinha, o bracinho da criança assim, segura assim, com firmeza, sem machucar, sem raiva, e diz, não, querido, vamos tomar banho, agora é hora, vamos na escola, a escola é legal, e vai puxando para dentro do banheiro, sim, né? A criança vai reclamar, vai chorar, vai espernear? Não, você fala, continua com a atitude firme, uma atitude amorosa, mas firme. Tem um psicólogo americano chamado James Dobson, tem um livro dele chamado O Amor Tem que Ser Firme. Esse livro, na verdade, é sobre fidelidade conjugal. Então é isso, né? A gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para a gente conseguir dosar, ser firme com nossos filhos e, ao mesmo tempo, ter alguma flexibilidade naquilo que precisa de flexibilidade. É isso? Doutor César, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta diz respeito a uma situação que eu tenho visto se repetir, em que às vezes alguns filhos ficam doentes emocionalmente e geralmente está associado com problemas familiares. Aí esses filhos vão falar para os pais dizem, na minha época eu passei por isso, aquilo, meu pai me espancou, meu pai era ausente e tal, e eu não tive esse problema que você tem, isso é frescura. Então, eu queria entender um pouco melhor como funciona isso, porque realmente, assim, me parece que essa questão dos problemas emocionais é muito mais forte hoje em dia na minha geração, 2000 para cá, né? Mas enfim, do que nos tempos antigos. Mas como funciona isso? As pessoas realmente eram mais fortes ou elas simplesmente não expressavam o sofrimento delas? Enfim. Nós, que eu digo a população mundial, nós saímos de várias décadas de muita repressão, muita rigidez, muita ditadura emocional nas famílias. E nós pulamos para o outro lado, né, que é um lado de liberdade exagerada, liberdade sem limites, né? Então, as crianças, tem um estudo científico que comparou filhos de famílias ditatoriais comparados com filhos de famílias superliberais, famílias em que na adolescência os pais deixavam os filhos soltos. Não, pode chegar a hora que você quiser, tá tudo certo. Só cuidado, né, com droga e tal, mas aí chega 2 da madrugada, 3 da madrugada, tá tudo certo. Comparou esses jovens mais na frente, como seria o comportamento deles
com os jovens mais na frente, como seria o comportamento deles que foram criados em lares muito ditatoriais, nada podia, tudo proibido, cala a boca, aqui quem manda sou eu e tal. E você sabe o que aconteceu? Esse estudo mostrou que os filhos dos dois tipos de família tiveram problemas emocionais meio correspondentes, meio parecidos. No fundo, os filhos jovens adultos de famílias que eram super liberais, eles começaram a falar de que no fundo, claro, quando era adolescente, gostava que o pai e a mãe liberava para tudo, para balada, etc. Mas no fundo, eles começaram a sentir mais adiante assim, será que meu pai realmente se interessa por mim? Será que minha mãe realmente me vê como pessoa importante na vida? Porque deixava tudo, né? Então, hoje existe um exagero na maneira de lidar com as crianças em casa, no sentido de deixar a criança meio solta mesmo, né? E não colocar um limite. A criança precisa de limite, não só de horário para isso ou para aquilo, mas de respeitar a autoridade do pai e da mãe. Agora, também é muito importante que o pai e a mãe deem um espaço para a criança poder falar da sua dor, falar da sua tristeza, falar do seu medo. Porque como você falou, né, levantou a pergunta, algumas crianças podem hoje querer falar de medo, e se você não aprendeu bem a lidar com o seu filho, você pode usar esse argumento. Não, na minha época era cinta mesmo, batia lá, enfim, para com essa frescura aí. Você escutou a criança? Você ouviu o que ela está sofrendo? Você entendeu qual é o sofrimento dela? Não tenho tempo para isso. Tem que trabalhar na igreja. Então, escuta essa criança. Deixa ela falar. Ellen White diz, as crianças têm... Eu decorei o texto, olha. As crianças têm, sofrimentos tão difíceis de suportar como as pessoas de mais idade. Então, ouvir a criança, incentivar a criança. Por exemplo, na pandemia, o que eu fiz? Eu estou muito perto dos meus netinhos, né? Filhos da minha filha. Luquinha, 9 anos, Telzinho, 5 anos. A pandemia. Um troço maluco a pandemia para todos nós, né? E eu fiquei com muito medo. E eu fico num sítiozinho ali a 23 quilômetros do Novo Tempo, entre Jacareí e Mogi das Cruzes. E aí passou um tempão, assim, eu adoro sair com meus netos, gosto de estar lá com a minha filha e tal. E foi aquela separação, né? A contaminação, aquela coisa toda. Aí chegou um tempinho na frente, minha filha foi de novo lá no sítio, e com o genro e o netinho, esse menorzinho, sei lá, está com 5, bota aí 3 anos, né? E ele gosta de abraçar e tal. E aí ele correu para me abraçar e eu com medo, né? Que ele veio da cidade. E eu saí correndo. Aí ele falou, vovô. Tadinho, foi para a mãe, vovô não me abraçou e tal, chorando. Ai, me partiu meu coração, né? Assim, meu Deus, que maluquice. Aí até conversei com uma colega médica, a Dani, né? Esposa do Luiz Fernando Sela. Dani, poxa, cara, o que eu faço com esse negócio? César, abraça teu neto, sabe? Abraça lá. Aí, mas ficava... E aí, então, quando entrou a pandemia, claro, mudou tudo. Eu estudo na Escola Adventista de Jacareí, então tinha aula pelo computador. Que vocês que são professores, foi difícil, né? Você imagina você ter que manter um aluno de 5, 6 anos com uma tela de computador, né? 4 horas de aula, é uma loucura. Era ruim para os pais, era ruim para os alunos, era ruim para os professores, né? E aí, é muito engraçadinho, né? A gente ia fazer oração na hora da refeição, na casa da minha filha, quando eu já comecei a voltar a frequentar. Invariavelmente, esse netinho mais novo, quando queria fazer a oração dele, já com seus 4 aninhos, ele sempre fala assim, Jesus, Deus ajuda, tarará, e nos proteja do vírus. Nos proteja do vírus, sempre colocando a questão do vírus. Aí um dia eu sentava e conversava, o que é o vírus, Telzinho? Fala pro vovô. Então eu dialogava, o que você sente? Porque parou de brincar com os coleguinhas, né? Então eu incentivava ele a falar, e o Luquinha também, do seu medo, da sua insegurança, do vírus, o que é isso? Deixar a criança falar do seu medo, da sua angústia, da sua tristeza. Então isso ajuda a criança a aliviar, né? A gente, quando fala da nossa dor para alguém que sabe ouvir, a gente alivia. Então, os pais devem fazer isso também com seus filhos. Tá bom? É isso, né?
Muito obrigada, doutor, pelas respostas. Obrigada aos senhores pela participação de todos. Peço desculpa que ficou algumas perguntas sem responder, mas nosso tempo esgotou. E também a pergunta dos senhores não foi exatamente da forma que os senhores queriam. A gente teve que fazer um compilado, mas espero que os senhores tenham aproveitado ao máximo essa palestra maravilhosa. E, Ok, doutor, pessoal. Muito agora sim. obrigado, então, pela presença de vocês. E vocês vão continuar aqui, eu tenho que ir para voltar para outra atividade. Fiquem com Deus. Vamos orar uns pelos outros, porque estamos no fim do fim, né? Faltam poucos meses para Jesus voltar. Não estou marcando data, viu, gente? Não é teoria da conspiração. Pode ser 12 meses, 32, 47, 94, mas não faltam muitos anos, não. As coisas estão montadas aí. Todas montadas, politicamente, Fórum Econômico Mundial, Bill Gates, Elon Musk, Klaus Schwab, essa turma toda que está montando a nova ordem mundial, já está tudo preparadinho aí, já vai entrar o dinheiro digital para controlar a nossa vida. Passaporte sanitário foi uma amostra grátis da castração da nossa liberdade. Então, joelho no chão, oração, pedir fortalecimento a Deus, porque vem coisa meio pesada pela frente, só pela graça a gente vai aguentar. Grande abraço, fique com Deus. Vamos terminar com uma oração então? Fique de pé, por favor, para a gente fazer uma oração final aqui. Tem alguma criança aqui que quer fazer oração? Tem alguma criança aqui? Não, né? Não tem. Então vai ser uma criança mais idosa aqui. Pai querido, nosso Criador, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, nossa força, nossa rocha, nossa cura, nosso sentido para viver, nossa energia, nossa justificação, nossa santificação, nossa sabedoria. Ellen White tem um texto que o Senhor inspirou ela a escrever, em que ela diz que o eu nada é, Jesus é tudo. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados, lava nosso coração, arranca essas coisas de dentro de nós que são parecidas com Satanás e coloca a pureza sua dentro de nós. Abençoe cada um que está aqui nas suas lutas, os familiares que não estão aqui, que estão lutando com alguma coisa também, seja sofrimento emocional ou outra situação. Mas nos ajude a lembrar, para a gente ter esperança, nos ajude a lembrar de que o Senhor está ajudando já. E te agradecemos por isso. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo na nossa vida, se a gente percebe ou não, mas o Senhor está atuando para nos ajudar. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64:4 diz, nunca se viu um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. Então, nos ajude a perceber que o Senhor está trabalhando em nossa vida para a gente não atrapalhar o seu trabalho com a nossa angústia, nossa ansiedade, nosso medo. E nós colocamos aqui agora diante de Ti, Senhor, nosso medo, nossa angústia, nossa tristeza, nossa depressão, nossa raiva, nossa revolta, nossa insegurança, nossa timidez, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa irritabilidade, nossa impotência, nossa ignorância. E pedimos de volta, em troco disso, em lugar disso, o Seu Santo Espírito. Porque Ele é a nossa cura, Ele é a nossa força, Ele é o caminho, é o sentido, é a luz. Dá-nos dessa luz. E obrigado pelo que o Senhor já nos tem dado. Nos dê força para viver a luz que o Senhor já nos tem dado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.